Opa, legal, tudo bem, pessoal? Aqui é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. E aí, pessoal, tudo certo? Como é que tá as coisas? As notícias do time do Santos que vem bombardeando as redes sociais da torcida alvinegra, deu conta que essa semana teve a contratação aí do jogador, o volante, o William Maranhão, né? Jogador esse que era lá do Atlético Goianiense, que estava no Bahia, e o Santos foi lá e contratou ele até 2024. Vamos falar um pouquinho mais desse jogador. Eu sei que a torcida do Santos não gostou. Eu sei também que os cronistas esportivos que cobrem os setoristas, né, que cobrem o time do Santos, também não se agradaram com o nome do jogador. Mas será que você, torcedor santista, está realmente ouvindo todas as partes para você tomar também essa decisão? Acredito que todos os torcedores, na sua grande maioria, não gostaram da contratação. Eu também vou dar minha opinião no final desse vídeo. E aí, antes de você ter a sua posição a respeito do jogador, a gente tem que colocar vários parâmetros, né? Esse jogador é um jogador que jogou lá no Atlético Goianiense. O ano passado o Santos já tinha um interesse nesse jogador, mas o Santos estava muito mais preocupado em sair da segunda divisão, até que contratou o Carille, você já sabe da história. O Santos também teve uma participação muito ruim no Campeonato Paulista do ano passado, também brilhou para sair da segunda divisão, foi holofotes de todos os jornais, inclusive. O Santos quase caiu para a segunda divisão e aconteceu praticamente a mesma coisa esse ano, que vocês também já sabem. Mas voltando ao assunto do William Maranhão, essa é uma posição muito carente no time do Santos. O Santos não tem jogador que joga nessa posição. O time do Santos tentou repatriar aí o Alisson, né, que estava lá na Al Jazeen da Arábia Saudita, mas no último jogo de despedida do jogador ele acabou sofrendo uma contusão e acabou melando com tudo. O Andrés Rueda, o presidente do Santos, veio até no ar pedindo desculpas e tudo mais e falou que não existia mais nenhum tipo de negociação. Encerrou esse processo e aí começaram as especulações a respeito desse jogador novamente. O Santos e o torcedor santista, e aí eu estou incluído nesse contexto, gostaríamos que o Santos contratasse um jogador, vamos dizer assim, da mesma posição, mas um jogador que entregasse um pouquinho mais para o time do Santos. Uma vez que o Santos necessita muito de jogadores experientes, é verdade, para mesclar com jogadores jovens que tem no time do Santos, né? Fabian Bustos fala muito isso. Mas esse jogador teve o aval do Edu Dracena, teve o aval do Fabian Bustos e teve o aval do conselho gestor, do conselho, esse que está dando maior confusão, que inclusive teve reunião agora na segunda-feira, coisas foram faladas de contratações, nessa contratação que falam a respeito dessa área. Teve um jogador, um volante, o Sobral, que joga no meio de campo do Ceará, que inclusive estava sendo pretendido pelo time do Santos, e o Santos já veio, esse Walter Schalke, e já disse que o Santos não tem condição de desempenhar, de desembolsar, melhor dizendo, esses milhões de reais, cerca de 10 milhões de reais por esse jogador, né? Que inclusive eles queriam esse valor à vista, mas eu não sei o que realmente está acontecendo, se o Santos ainda insiste nessa negociação com esse Fernando Sobral, lá o volante que joga lá no Ceará, pretendido pelo time do Santos. Existem outros jogadores também que o Santos está correndo atrás aí, mas o que de fato de verdade está na Vila Belmiro, que vai vestir o manto sagrado do time do Peixe, é esse realmente o William Maranhão. Não sei se vai ser um bom jogador, né? Quando eu digo um bom jogador, porque às vezes a gente tem que dar o benefício da dúvida para um jogador que vem no time do Santos. De repente, ele cala a boca de todo mundo, de repente ele cala até a minha boca, de repente ele é
totalmente contra a todas as pessoas que realmente não gostariam que ele viesse ao time do Santos e comece a jogar bem, encaixa de repente dentro do esquema do Fabian Bustos, e aí realmente eu gostaria que isso acontecesse. Mas enquanto isso não acontece, enquanto ele não se integra ao elenco profissional do time do Santos, o que nós temos que entender é que ele é uma contratação. Se é um reforço, nós saberemos no decorrer do ano, né? O jogador aí, como eu havia dito, veio contratado até 2024, jogador canhoto de 1,75 m mais ou menos, joga numa faixa de campo. E aí eu vou mostrar para vocês que gostam de números. Eu vou sair um pouquinho da tela, pessoal, peço desculpa, e vou falar a respeito dos números. Você que gosta dos números, para falar a respeito do William Maranhão. Vamos lá, pessoal. Olha aí, pessoal. Falando a respeito do William Maranhão, das coisas que realmente estão acontecendo, para aqueles que gostam de números, para aqueles que gostam de falar a respeito do jogador com mais consistência, digamos assim, William Maranhão na temporada de 2021, ele jogou pelo Atlético Goianiense, né? Ele teve aí 55 jogos, sendo 54 como titular. Ele não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, fez 14 passes para finalização. A média de recuperação na posse de bola nos 90 minutos foi de 7,3%. Ele está mais ou menos na média ali do Sandri, um pouco do Balinheiro e tudo mais, ali do Zanocelo. Ele está mais ou menos na base. Você tem que imaginar e pensar que ele é um jogador um pouco mais experiente, tá certo, pessoal? Vocês têm que considerar isso daí também. E o que me assustou, na verdade, até me preocupa, né? Ele recebeu 19 cartões amarelos, sendo 2 vermelhos. Então, o Fabian Bustos precisa conversar muito com esse jogador. Eu procurei saber, agora voltando um pouquinho para cá, pessoal, eu procurei saber um pouquinho mais sobre esse jogador, vi alguns vídeos, falei, inclusive com outras pessoas, sobre o comportamento desse jogador. E eu me dá por conta as notícias, pelo menos lá do Atlético Goianiense, que esse jogador era muito bem visto lá no Atlético Goianiense. Ele fez aquela dupla, aquele trio, né, de ferro ali, jogando com o Marlon Freitas, que é considerado o craque do time, o melhor jogador da partida, por muitas partidas que o Atlético Goianiense jogou, juntamente ali com o João Paulo, tinha lá o Baralhas também e tudo mais. E esse jogador realmente era um jogador viril, um jogador de muita marcação. Eu vou mostrar para você, eu gostaria que vocês colocassem o olho na tela novamente, vou pedir desculpa mais uma vez, para vocês verem o mapa de calor desse jogador. Para vocês verem, pessoal, como esse jogador, a posição onde esse jogador realmente está e que lugar ele vai jogar dentro da equipe do Santos. Olha aí, se vocês repararem o mapa de calor desse jogador, ele joga muito perto da área. Como ele é um volante canhoto, ele joga ali, se você reparar, esse lugar que está um pouco mais vermelho, é onde ele fica mais, que ele dá mais cobertura ali, por exemplo, do lado esquerdo, porque normalmente ele é canhoto, ele vai dar muita cobertura ali, inclusive para o Lucas Pires, que é o lateral esquerdo titular do time do Santos, mas também ele cai muito ali para a direita, né? Que dá também cobertura aos zagueiros, evidentemente, e a lateral direita ali, que joga o Auro, ou de repente até o Madison, né? Ele fica muito cobrindo. Se você reparar, ele não sai muito desse esquema. A não ser... Vamos voltar um pouquinho mais aqui para a tela, pessoal. Opa, voltamos. A não ser que esse jogador ele seja orientado no esquema tático do Fabian Bustos. Fabian Bustos, de repente, vai montar um esquema um pouco mais ofensivo, fazer ele jogar um pouquinho mais, né? Dentro daquilo que o Fabian entende
para cada partida, porque nós sabemos que para cada jogo, para cada time específico, ele monta um esquema de jogo. Então, dentro desse esquema, talvez o William Maranhão possa funcionar, né? Mas não podemos, já que uma vez o Santos contratou esse jogador, esperávamos, evidentemente, uma contratação de um jogador um pouco mais, vamos dizer assim, de gabarito, mas precisávamos de um jogador para essa posição. Não tinha, esperávamos o Alisson, que acabou não vindo, o Fernando Sobral, que também está em negociações aí, não sabe se vem ou não vem, pediram muito à vista, o Walter Schalke, de repente já veio no ar aí, falou que o Santos não tem condição de pagar esse valor à vista, parece que a negociação recomeçou, não sei, vamos esperar. Eu havia dito também que só viria no vídeo falar a respeito de algum jogador quando realmente tivesse a certeza de que esse jogador fosse contratado, né? Não sei as bases salariais do time do Santos, não sei o quanto esse jogador vai receber no time da Vila Belmiro, mas espero e vou dar o benefício da dúvida para esse jogador, que realmente ele chega e cale a boca de todo mundo e faça a diferença. A minha opinião a respeito desse jogador, eu acho que o Santos deveria contratar um jogador com currículo melhor. Quando eu falo com currículo melhor, um jogador mais experiente, já que ele é um jogador de 26 anos, mas jogou aqui pelos campeonatos aqui que teve aqui no Brasil, jogou pelo Vasco da Gama, jogou aí pelo Atlético Goianiense, ultimamente estava jogando lá no Bahia, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e nem na Copa do Nordeste foi classificado. Então, existe alguma coisa de estranho aí, né? Eu só espero que muitos jogadores que não deram certo em outros times, melhor dizendo, falando um português correto aqui, vieram para o Santos e acabou dando certo, acabou dando on. Só espero realmente que esse jogador seja realmente aquele jogador que o torcedor santista realmente está precisando. De repente, contra todas as informações, contra todos aqueles que não gostaram da contratação desse jogador, ele faça ao contrário e realmente venha agradar. Eu espero isso. Tá certo, pessoal? Essas foram as informações a respeito desse jogador contestado pela torcida do Santos, que foi contratado agora essa semana pelo time do Peixe. Tá certo? Espero realmente que ele seja bem-vindo, realmente que ele jogue bem, porque ele não tem culpa de nada. Mas quem poderia ser culpado de uma certa forma, como vocês vêm vindo e olhando o que está acontecendo durante toda a semana, é esse conselho gestor, né? Esse conselho gestor, um jogando a bomba para um, para outro. Edu Dracena vai lá no dia da entrevista, depois do jogo que o Santos acabou ganhando do Água Santa, e fala que os nomes estavam lá na mesa, que está dependendo do conselho gestor, né? O Fabiano Bustos avaliou o jogador também, aceitou a contratação do jogador. Então vamos esperar, pessoal. Torcedor santista que está sofrendo esse ano, espero realmente que esse seja um ano de contratações pontuais, é bem verdade, mas contratações que venham para jogar. E esse jogador, como não tem a posição, muito provavelmente vai ter muitas oportunidades no time do Peixe. Tá bom, pessoal? Para aqueles que estão chegando agora, meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Aquele abraço para você. Fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.